E aí, o podcast tá na área, começando mais um episódio hoje que tá sensacional, com uma temática incrível. Eu sou Matheus Souza e eu tô aqui do lado dele, aquela pessoa que vocês já conhecem, meu parceiro, meu primo, de todos os episódios, Marcelo. Fala galera, fala Matheus, logo vocês vão conhecer os nossos convidados, mais uma vez especiais, né Matheus? Muito especiais, hoje a temática tá assim, sabe, eu quero tirar muita dúvida. Não, e a gente se preocupa muito com o tema, né, de trazer os profissionais, porque desmistificar muitas conversas, muita balela que tem sobre o cross, né, de alguma forma. E hoje o assunto é muito bacana porque ele engloba muito mito, muito desmistificação. Mitos e verdades. De verdades. Aquilo que a gente já sabe, né? Que a gente conhece por aí. De todos os episódios que a gente trouxe, a gente teve vários episódios que tinham mitos e verdades, mas eu acho que esse daqui vai ser mais polêmico, né? Entre aspas aí. E pra gente saber, então, qual que é a temática de hoje? Hoje a gente vai falar sobre nutrição e suplementação, né? No cross. Nós vamos estar falando da pessoa comum ao alto rendimento, né? Nós vamos estar abordando pessoa comum do início ao alto rendimento, que não é o nosso caso, né? Não é o nosso a gente caso. já tentou, mas não foi para frente não esse alto rendimento. Foi para o outro lado esse alto rendimento. Verdade. E o objetivo, mais uma vez, é tirar as dúvidas, né? Desmistificar mitos e reforçar as verdades. E com abordagem profissional e científica, né? Com certeza. E para isso, trouxemos dois convidados, Mariellen e Douglas, agradecer vocês pela presença. Sejam bem-vindos ao podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A Mari já é entre aspas, desejo nosso de trazer há muito tempo. Já foi citada né? aqui Já várias vezes, pelo IESO, né? Que a gente trouxe no primeiro episódio. Sim. Falou muito bem do seu trabalho, falou muito bem de você, e hoje nós vamos reforçar o que ele falou pra gente, tá? Obrigada. E a gente, primeiro de tudo, né, queria saber, no caso, vamos começar com a Mari, como é que despertou o seu interesse pela nutrição? Como é que foi isso? Se apresente também, né? Fica à vontade. Muito prazer. Mariellen, eu trabalho com nutrição de alta performance, mas eu também trabalho com praticantes de atividade física, né, ou não praticantes. E queria agradecer o convite, Marcelo, Matheus, obrigada. A gente que agradece. Obrigado pelo IESO, né? O IESO fez a propaganda, né? E, bom, em relação à nutrição, eu sou formada em marketing, né? Minha primeira formação é marketing. Eu trabalhei com publicidade um tempinho, mas lá no comecinho eu já queria ter feito nutrição. Então eu fiquei naquela nutrição, marketing, o que eu vou fazer? Aí minha mãe falava assim, Mari, faz nutrição. Eu falava, isso é coisa de mãe, né? Queria ser do contra, sabe? Eu não vou fazer essa nutrição, eu vou fazer... Teimosia. Mas eu sabia que tinha tudo a ver comigo. Sempre gostei muito de esportes. Então, mas aí eu posterguei. Eu falei, naquela época não era tão difundido a nutrição esportiva, né? Isso faz muito tempo, né? Eu já tô com quase 37. Então, acho que foi um dos motivos que me fizeram não optar pela nutrição naquela época. E aí, depois de um tempo, muito tempo trabalhando na área, eu comecei a treinar CrossFit. Então, isso já faz 10 anos, né? Quando o Kaká e o Armandão, eles montaram a CrossFit Ribeirão, dali 3 meses eu já estava dentro do box, treinando. E aí eu falei, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso aqui, né? Porque não tava conseguindo render. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento. Aí eu falei, nossa, isso aqui é tudo que eu quero pra minha vida, né? Legal. Eu quero nutrição. Por que eu não fiz? Bate aquele arrependimento. Eu falo, não, tudo tem a hora certa. Claro. E aí, acho que não deu 1 ano. 6 meses eu já pedi demissão do meu trabalho. Já comecei a estudar. Fui trabalhar dentro do box. Que legal. E me apaixonei. Você começou a atender lá no CrossFit? Não, eu não atendia. Eu trabalhava ali dentro do box da recepção mesmo. Porque foi meio que um combinado, né? Tá. Enquanto eu estudei, eu nunca atendi. Foi na época de estudante. Isso, então. Exatamente. Entendi. Eu fui pro box para poder treinar, né? Era o único ambiente que eu poderia trabalhar e treinar. Cara, mas isso que você tá falando é legal, porque é o seguinte... Eu trabalhei numa academia aqui em Ribeirão, academia musculação, tempo atrás. E o cara tinha uma metodologia que eu usaria ela, que é justamente essa, sem querer, não sei nem se o Kaká e o Armandão copiaram dele, mas enfim, que é você trazer o estagiário, primeiro de tudo, para recepção.
E depois você ir trabalhando o cara tendo a vivência, o cara entendendo. Isso é muito legal, é a porta de entrada ali, né? E depois, quando pudesse estagiar, ele puxava, contratava outro, e assim vai. Então, bem bacana. Mari, e você linkando já, né, essa parte do CrossFit, como que ele entrou na sua vida, então faz 10 anos que você treina. 10 anos. Você começou com o CrossFit Ribeirão lá com o Armandão, com o Kaká. Exatamente. Curiosidade, o Kaká, não sei se ele vai lembrar disso, mas ele estava no 3º colegial, a gente estudava no Cid de Oliveira Leite, ali na Jardim Paulista, e ele estava no 3º, eu estava no 1º, velho. Então eu já conheci ele lá de trás, acho que eu nem imaginava trabalhar com o CrossFit, muito menos eu, de funcional, enfim. E só essa curiosidade aí, que eu lembrei agora que você falou deles. E o Armandão é das antigas aqui, cara. O Armandão é da academia, sabe aquela coisa de anos de academia. Sim, o pessoal conhece bastante. Ele veio do fisiculturismo. O cara é o tipo dinossaurão, sabe assim? Aí veio o CrossFit, ele começou, porra, e ele se empenha muito, né, no trabalho. Ótimos profissionais os dois, diga-se de passagem. E aí, linka pra gente então, quando você começou a treinar, você despertou o interesse pelo CrossFit mesmo, no caso? Foi nessa época? Foi nessa época. Eu não treinava, fazia um bom tempo que eu tava, tipo, sedentária. Não que isso seja bonito, né? Mas eu tava trabalhando com marketing, que foi uma das... foi por isso que eu parei. Eu trabalhei insano, né? A gente não tem hora para entrar. Às vezes você tem uma publicidade, você tem que ficar até de madrugada. E aí, eu já tinha uma linha mais saudável. Eu falei, não, calma. Não é isso que eu quero. Isso aqui tá errado. Ficar trabalhando até 3 da manhã, virando noite. E aí eu falei, vou começar a fazer uma atividade física, vou cuidar de mim. Comecei o CrossFit 3 meses, eu já queria mudar de vida, eu já queria fazer outra coisa. Então, foi o esporte que eu encontrei lá na época que fugiu um pouquinho do lance da academia, que eu ainda não... Mas o que eu achei, assim, muito legal do cross, nesse início, é que o CrossFit me fez gostar muito de praticar qualquer tipo de atividade física. Sim. Na época, eu tinha alguma coisinha ali que eu ainda não tinha me encontrado. Hoje em dia, se você me jogar dentro de uma academia, dentro de uma quadra, dentro de qualquer lugar, eu vou fazer alguma coisa. Né? E despertou esse interesse, né? De Exatamente. Repente, né? Reforçou ainda mais essa vontade, né? Exatamente. Que você tem. Maravilha. E você, Douglas, fala um pouquinho aí do seu começo, como você entrou no Cross, cara. Conta pra gente quem é você. Vamos nessa. Vamos lá. Galera, obrigado pelo convite aí. É uma honra, um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Meu caminho é muito parecido com o da Mari. Eu não sou aqui de Ribeirão, sou de Catanduva. Trabalhava numa outra área, eu era administrador de empresa, trabalhava com veículo, trabalhava numa concessionária. Mas sempre fui do esporte, meu pai foi jogador de futebol, sempre tive incentivo do esporte em casa. Então, minha mãe brincava que quando eu era criança eu tinha de tudo. Tinha bola de basquete, skate, patins e futebol, e eu fazia de tudo um pouco. Sempre fui do esporte. E quando chegou perto da hora da faculdade, eu gostaria muito de cursar educação física de cara, mas os meus pais são formados em educação física, tanto meu pai quanto minha mãe. E eles não exercem a área, não trabalham na área. Minha mãe hoje é gerente de loja de shopping e meu pai vende, é representante comercial e tudo mais. E aí meu pai falava, não, se você gosta, segue a educação física. E minha mãe falava, não, você não vai ser devidamente valorizado, você não vai ter um futuro, vai fazer outra coisa. E eu acabei me caindo na pressão dela e fui cursar administração. Cursei, comecei a trabalhar na área e realmente me desenvolvi super bem, assim. Cheguei num cargo legal na concessionária. Mas fazia lá minha musculação ali, tomava minha cerveja e minha vida tava assim. E começou a chegar um momento que eu fiquei muito estressado com o trabalho. Foi uma época que estava difícil vender veículo no Brasil. Teve uns lances de tirarem alguns impostos, colocarem impostos. E aí eu tava meio desmotivado e um dos caras que trabalhando comigo na concessionária começou a me chamar, tô treinando CrossFit, vamos treinar CrossFit comigo. Eu falava, não, cara, esse negócio de HIIT aí, mulherada, a galera quer queimar caloria, eu gosto de puxar ferro, meu negócio é puxar ferro. E ele ficou um tempo na minha cabeça. Todo dia que a gente se cruzava, a gente trabalhava em departamentos diferentes, e a gente se cruzava pra tomar um café, ele, quero sei lá, hein, vamos lá treinar um dia comigo. E um dia eu falei, deixa esse cara parar de me encher o saco, deixa ela fazer uma aula. E aí, fui, adorei. Mas aí falava assim, não, vou fazer as duas coisas. Vou vir 2 vezes por semana aqui e vou continuar na musculação. Aí foi assim 1 mês, no segundo mês eu já troquei um pouco, no terceiro mês eu falei, musculação que nada, quero treinar aqui. E faz 10 anos já, abril de 2014, vai fazer 10 anos, começando do ano que vem, 10 anos. Claro que lá atrás, 10 anos, era tudo muito diferente, né? Eu treinava numa academia de musculação que tinha um espaço no fundo, a gente treinava com anilha de ferro, enfim, era uma realidade completamente diferente. Mas era o CrossFit que a gente tinha na época. Acessava o YouTube, assistia ali alguma coisa e tentava aplicar no treino. E com menos de 1 ano,
eu vi que aquilo era o que eu gostava de fazer. Um dos meus professores olhava para mim e falava, cara, você sai do seu emprego, fica 2, 3 horas aqui, você treina, fica ajudando a galera, você tem perfil de professor, vai fazer isso, vai fazer isso. E eu, não, tô bem, tô estruturado, meu emprego é bom, não vou fazer isso. Mas ele foi me falando aquilo e foi me deixando com uma pulga atrás da orelha, sabe? E aí na época já tinha o ensino EAD, eu falei, bom, vou me inscrever, vou fazer um semestre e vamos ver como vai ser. E aí comecei a estudar o assunto e comecei a me interessar e aquilo me chamava muito a atenção. E eu comecei a associar. Eu falei, cara, quando eu estudei administração, eu me dei muito bem na área porque eu estava fazendo administração e trabalhando com administração. E aí minha cabeça era, se eu ficar estudando educação física e trabalhando com administração, eu vou demorar muito para entrar no mercado de trabalho. Eu preciso começar a estagiar, preciso começar a participar. Sim. E aí com 3, 4 semestres da faculdade, eu já comecei a procurar algum lugar de cross, não consegui em Catanduva, só tinha 1 ou 2 academias lá na época. E academia muito familiar, sabe? Trabalho o dono com a esposa, o dono com a mãe na recepção, enfim. A galera não tinha tanto aluno assim para colocar funcionário. E aí, numa das competições que eu fui participar, eu conheci a galera de Rio Preto, que é do lado de Catanduva, e eles me convidaram para ser estagiário. Não. E aí eu viajava todo dia, comecei a estagiar lá e assim foi indo. Aí depois mudei para Rio Preto, de Rio Preto vim para Ribeirão, aí seguiu. Mas foi dessa forma. Comecei primeiro resistindo, aí depois que fui me apaixonei. Sim. E me apaixonei tanto que troquei de carreira, larguei meu emprego e fui Cara, mas o que você tá falando é legal, porque assim, eu vi no seu relato hoje como profissional, né? Várias pessoas, cara, que começam, tipo... E a porta de entrada de uma atividade física, teoricamente, é a academia. Sim. E nessa época que nós estamos falando, 10 anos atrás, o cross estava começando. Eu julgo, já falei isso várias vezes aqui, né, Matheus? Eu julgo que o cross ainda tem muita coisa para acontecer aqui no Brasil, cara. Eu acho que no mundo todo, né? Então, é um esporte em constante evolução. Se você vê até as regras dos campeonatos, a própria CrossFit. Cada ano eles vão fazendo um negocinho diferente, até achar um lance mais fluido, assim. Isso. Então você imagina 10 anos atrás, cara. Né? Da hora que é muito novo, né? É muito novo e tá em constante evolução. Se fizer uma comparação aí com a musculação, que é um esporte que já é mais consolidado, ela começou a ter 1970, 70 e poucos, o Arnold em 80. Então de 80 para 2020 são 40 anos. CrossFit nos Estados Unidos começou em 2009, não tem nem 20, ou seja, não tem nem metade do caminho. Tem muito caminho para percorrer. Muita coisa também. Pô, então você era do time maromba, então, resistente. Sim. Eu acho que era que eu cheguei ali naquela idade de adolescente, 17, 18, eu fiquei com a corrida e com a musculação. Era o que eu mais... Mas não era uma coisa muito, assim, assídua e com tanto empenho como eu faço CrossFit hoje. Era lá minhas 4 vezes por semana de musculação, corri uma vez... Era só um lance pra, tipo assim, quero ficar magro, quero ficar saudável, esteticamente. Exatamente. E o cross desperta isso, cara. É impressionante o nível hormonal, né? Até o Gabriel falou no episódio 2 nosso, o Gabriel médico, né? Ele falou isso, cara, que o cross é diferente porque ele desperta o nível hormonal que é liberado pelo corpo. Não vou saber citar todos os hormônios, mas enfim, ele falou que o nível hormonal é muito diferente da musculação, muito diferente de qualquer outro esporte, por isso que apaixona. Tipo, te prende mesmo de uma tal forma que você, mano, que dia que eu vou amanhã de novo? Amanhã vicia, cara. Vicia, isso é muito legal. Muito bom. Bom, vamos começar por umas perguntinhas aqui, mais daquelas mais dúvidas que a galera tem, porque a gente recebe nos nossos chats aí, nos nossos DMs, a gente tem o nosso Instagram lá, então é até legal falar, o @podcast_oficial. Estamos subindo 4 mil seguidores, devagarinho a gente está chegando lá, e aí a gente vai vendo o que a galera manda, quando a gente vai postando, o que a galera comenta. E aí sobre suplementação, vou jogar para você, Mari, todo mundo ingere suplemento hoje de uma forma meio que por conta, vamos dizer, a pessoa vai lá, o que você toma? Eu tomo creatina, eu tomo whey, eu tomo não sei o quê. E aí as pessoas começam a tomar suplemento por conta, assim, sem uma consulta. Essas pessoas, elas de fato necessitam de suplemento diário para melhorar desempenho em treino? Ou não? Elas conseguem treinar por conta, ir melhorando aos poucos, só que assim, eu falo isso porque é como as pessoas leigas encontram isso. Vou ver na internet, vai ver na internet, alguém recomendou, vai atrás. O que você fala sobre isso? Suplementação por conta para a gente conseguir melhorar desempenho? Ótimo. É um assunto que abrange muita coisa, né? Desde do praticante ali que iniciou até a alta performance. Então, assim, se eu entendi direito a sua pergunta, Matheus, vamos começar do início. A pessoa que entrou no box, certo, né? Ela precisa de uma suplementação? Boa. A maioria das vezes não, né? Ela precisa do básico ali, né? Ela precisa de um bom planejamento de treino,
uma alimentação adequada, né, para aquilo, que eu percebo que acontece muito isso. Não é só em relação à suplementação, é alimentação também, né, o achismo, né. Eu comecei CrossFit, o que eu vou fazer, né, o que eu vou comer? Ah, o fulano come isso, a pessoa come... Não, então precisa. Nesse caso, eu acho interessante a pessoa buscar um profissional, né, ó, para orientar. Vamos começar por aqui. E aí ela precisa ter um sono adequado, né, isso é importantíssimo, hidratação, coisas básicas. E dentro do planejamento de treino, aquelas questõezinhas que a gente fala muito, né? Que o Douglas depois vai poder falar melhor que eu, mas mobilidade, coisas que... um trabalho preventivo que eu vejo que ainda o CrossFit está se desenvolvendo, né? Que lá no meu comecinho, eu penso que se eu tivesse feito tudo isso, não teria sofrido tanto. Então, essa base que a gente fala que é o basicão, é o que um aluno precisa quando ele inicia a prática de atividade física. Legal. E aí, depois de um tempinho, né? Aí, se ele quiser performance, se ele quiser ir melhorando nos treinos, aí sim, aí entra um trabalho, entra um suplemento, entra alguma coisa, a gente pode começar, mas sempre com acompanhamento, né? Legal. Isso é Acho importante. Que a ideia mais clara de enxergar é como se fosse uma escada, né? Primeiro ele começa a treinar, daí ele cuida da alimentação, daí... Etapas, né? E aí ele vai chegar na suplementação, que o nome já diz, né? É algo suplementar. Exatamente. Depois de você fazer todas as coisas... É a cerejinha do bolo, Exatamente. né? Porque É a muita última gente escala. vai por conta, não pensa na alimentação e já fica na suplementação. Mas a pessoa nem tem uma regrinha de alimentação balanceada na semana, sei lá. Não tem um plano de alimentação na semana. Ou o cara dorme, sei lá, 3, 4 horas por noite, mas já tá pensando no suplemento. Não adianta ele pensar lá em cima na escada se ele não tá... Boa. E eu vou falar uma coisa muito importante. A alimentação, ela vai fazer pelo indivíduo muito mais do que qualquer suplementação. Perfeito. Tá? Se você souber manipular a alimentação, você vai ter muito mais performance do que uma pessoa que está ali só com suplementação sem saber o que vai fazer com a alimentação. Mari, tem o lance também que a pessoa, o organismo excreta o que não precisa, né? Sim, e aí o que acontece? O cara gasta uma bala lá, né? Numa suplementação. Perfeito. Eu falo isso porque eu já fui assim, eu acredito que você também já... Sim, vai comprando a Oi, né? Eu vou comprando kit. Os caras te empurram kit na internet direto. E aí você toma aquilo, cara, e você discreta, você, tipo, né? E você gasta dinheiro à toa, né? Você poderia estar investindo numa alimentação melhor, você está pensando lá no ponto da pirâmide sem trabalhar a base, né? Exatamente. E assim, né, Douglas? Vamos e convenhamos, infelizmente, tem muitos profissionais de educação física que isso passam suplementação, vendem suplementação, enxergam esse mercado como o próprio mercado se enxerga, que venda, empurra a suplementação na galera. E infelizmente, né, porque não deveria ser assim, como a gente sempre falou no começo, como a gente sempre conversou. Eu acho que deveria ter umas regras, a Anvisa tinha que regrar isso aí, no sentido de só nutricionista prescrever, médico, não sei, talvez, né, teria que ver os casos aí, nutrólogo, talvez, ter essa prescrição, porque tipo, não tá certo, né? A olho você vai lá e compra o que você... Enfim, a creatina foi mudada as suas fórmulas várias e várias vezes, porque estava dando problema de rim na galera. Hoje tá menos, não sei, né? Você pode me falar se está mais atualizada nesse mercado, mas eu tive... alguns alunos teve problema de rim, cara. E devido à creatina, né? Eu acho que cada vez mais importante a gente entender que o trabalho com multidisciplinas é mais saudável do que qualquer coisa, né? Eu acho que lá antigamente, 10 anos atrás, como a Mari falou, quando eu comecei o CrossFit, não era tão comum um nutricionista. Muito menos um nutricionista que entendesse de CrossFit para prescrever dieta ou suplementação. Então a gente procurava ficar lendo na internet e comprava coisa ali sem saber. Na época, sei lá... Tem uma questão que a gente pode trazer depois, mas BCAA, ingeri BCAA há muito tempo. E já li depois muitas coisas a respeito que talvez faz efeito, talvez não faz efeito, enfim... Mas eu acho que hoje, eu vejo, pelo menos eu trabalhando, que é muito legal esse trabalho de multidisciplinas. Com certeza. Você ter um professor que vai te ensinar a fazer o exercício da maneira correta, um nutricionista que vai te ensinar a se alimentar, um fisioterapeuta que vai te ensinar a se cuidar para que você não tenha lesão, porque prescrever um protocolo de anti-lesão para qualquer pessoa, ou mesmo para todas as pessoas, não funciona. Tem gente que tem menos mobilidade no ombro, tem gente que tem menos nos inferiores, então você precisa de um profissional para isso. Então, quanto mais você... abrir para várias pessoas te ajudar, mais resultado você vai ter. Essa genética, anatomia genética, vamos dizer, de cada um, né? Realmente evita e proporciona lesões, né? Sim. Cada um vai responder de uma forma. Eu também penso isso. Sempre gostei de trazer profissionais para trabalhar comigo, porque eu não sei, eu não invado a área de ninguém, a gente tem que ser muito ético.
Na hora que a gente forma, a gente faz o juramento, né? Sim, e pouquíssimas pessoas cumprem esse juramento no dia a dia da profissão. Para mim, né? Pessoal, isso é minha opinião, né? Eu acho que nutrição esportiva, fisioterapia e educação física tinha que ser uma coisa só. Porque é uma linha muito tênue e logo você já está invadindo, sabe? A área. E eu acho que a gente se acontecesse isso, que eu acho que vai ser muito difícil, mas se acontecesse isso, você consolidar em 6 anos uma formação dessa, eu acho que a gente eliminaria quase que 100% dos problemas de invasão de áreas aí. Sim. Ou uma outra solução, acho que é essa, trabalhar cada vez mais próximo. Não, com certeza. Próximo tem que... Saber superficialmente um pouco de nutrição, eu tenho que saber o mínimo sobre nutrição, mas eu não tenho que prescrever. Com certeza. Eu tenho que saber o mínimo sobre fisioterapia, mas eu também não posso... É a mesma coisa, saber... E ter a humildade de saber que tem espaço para todos os profissionais. E trabalhar direcionar também. Exato, isso daqui não é comigo, é com aquilo, aquele profissional. Até aqui eu consigo te ajudar daqui para frente. Procura essa pessoa que ela vai conseguir te ajudar com... Exatamente, cara. Pô, a gente tava lembrando aqui do episódio do Ieso, que ele comentou que vocês trabalham muito a parte psicológica também do atleta, além da alimentação. Como que funciona isso? Com um atleta de alta performance como ele, com outros pacientes? Legal. Como que eu trabalho, Matheus? Vamos falar assim hoje a palavrinha da moda, saúde mental, né? Acho que é mais isso, né? Como que eu trabalho? A gente está comentando muito da área, né? Não é um trabalho terapêutico no sentido de um psicólogo, né? Eu sempre, quando eu percebo, eu acho que o Ieso, ele faz acompanhamento também, né? Com um psicólogo, pelo menos ele estava fazendo. Então, qual que é o meu trabalho? Identificar problemas dentro do atleta, tá? Então, é assim que eu trabalho. Eu recebo o atleta, ele fala, Mari, eu quero alta performance. Aí, é simples, eu vou lá prescrever uma dieta, é isso aqui. Só que não funciona assim, né? Quando você recebe o atleta, você precisa entender quais são os problemas que ele encontra dentro da alta performance, e aí que eu começo a atuar, a trabalhar. Então, por exemplo, o Ieso, no caso dele, ele precisou de uma ajudinha maior ali no caso da saúde mental, né? Então, eu já comecei a trabalhar com ele em relação a isso, porque eu já passei por todo esse processo que ele passou ali no início. Agora, com outros atletas, às vezes o trabalho é um pouquinho diferente, né? Eu pego o atleta, por exemplo, tem um problema gastrointestinal, né? Que limita ele, às vezes, da alimentação. E aí eu vou atuar, vou direcionar esse primeiro momento nessa fase. Mas assim, hoje em dia, como o Douglas falou, o nosso trabalho ele é multidisciplinar, sem a gente querer atuar em algumas áreas, mas eu preciso saber um pouquinho de tudo, né? Quando o atleta precisa, às vezes, de um suporte ali, se ele não tem o psicólogo, eu vou entrar, eu vou atuar. Se ele precisa de alguma indicação ali também do treino, em algum momento eu vou falar para ele, procura tal profissional que ele vai te ajudar nisso. Essa visão ampla a gente tem que ter. Se eu percebo que um atleta, Mário, eu tô com falta de força, tô com força. Tá, eu vou assistir o atleta, eu vou entender. Bom, isso aqui não é suplementação, não é alimentação, isso aqui é mobilidade. Então, eu vou direcionar o atleta para o profissional adequado que vai ajudar ele naquilo. Então, é assim que eu trabalho. Eu tento solucionar os problemas para daí eu conseguir colocar um planejamento alimentar e ele performar dentro daquele planejamento alimentar. Porque eu acredito que não é simples assim, você jogar o que o atleta tem que fazer e ele administrar tudo aquilo, às vezes tem questão de horário, tem trabalho, então a gente precisa entender muito mais, né, dessa dinâmica do atleta para poder simplesmente prescrever um planejamento. O atendimento ele precisa ser, né, até a montagem, né, Douglas, do treinamento talvez, porque quantas vezes você monta um WOD ali que você tem que adaptar por causa do problema no ombro, enfim, então acho que a dieta deve ser a mesma coisa. É individualizado, né? Talvez uma regra geral, mas uma outra pessoa você tem que individualizar. Às vezes ela prescreve, mas a pessoa tem algum problema limitante que não vai conseguir seguir. Então o problema não está na dieta prescrita, tá? O que está causando ele não conseguir seguir? É a mesma coisa do treinamento. Isso. O melhor exercício para melhorar o seu squat snatch é um overhead squat. Mas se eu prescrever um overhead e a pessoa não conseguir agachar, a prescrição não está errada. O problema é que eu tenho que dar primeiro o embasamento necessário para que ele consiga executar o overhead. Exato. Então, tudo bem, vamos lá, ele precisa fazer o overhead para melhorar o squat snatch. Então, vamos primeiro começar na mobilidade. Vamos fazer mobilidade torácica, vamos fazer mobilidade de ombro. A hora que ele estiver pronto para aquilo, aí ele vai fazer o overhead para daí melhorar o snatch. Então, só prescrever é até que simples, entendeu? É fácil prescrever o que é fácil para melhorar. O difícil é você olhar para aquele indivíduo
e identificar o que você precisa fazer com ele para que ele consiga atingir o objetivo, entendeu? Perfeito. E a gente vai chegar nas perguntas mais para frente, Mari, nesse assunto, mas eu já vou me antecipar em alguma coisa que, assim, o grande... Acredito que o Douglas deva ter tido esse observação do aluno, vamos dizer. As pessoas chegam pra gente e falam, mano, tipo, a nutricionista me passou uma dieta aqui que, tipo, é impossível de eu seguir devido a, às vezes, ser muito caro os produtos, ou devido a, tipo, a quantidade, tem gente que não consegue comer tudo aquilo, se sente saciado, enfim. Então, por isso, mais uma vez, a importância de se individualizar, né? E com cuidado ali, você ir, de alguma forma, direcionando, né? O seu cliente, no caso, o atleta. Se a gente pensar em transtornos psicológicos, que pessoas comuns, vamos pensar que a pessoa que é uma pessoa que tem muito isso, está entrando agora, né? Depois da pandemia, principalmente. Pessoa compulsiva, né? Às vezes é obesa, tipo, a genética da pessoa, mas não tem ninguém gordo na família, obeso na família, mas de alguma forma a pessoa é. Por quê? Vamos procurar saber. Então a parte psicológica não é você invadir a área, né, da psicologia, mesmo porque a gente nem sabe disso. Exato. Mas a gente procurar saber o porquê que chegou naquele estado, o que né? Desencadeou, o que desencadeou, né? Ansiedade. Exato. Enfim. E a atividade física e uma dieta boa, isso aí, cara, a pessoa vai conseguir sair dessa com certeza, né? Mas justamente acho que a pergunta do Matheus baseou nisso. Tipo assim, se a gente pensar que tem pessoas comuns aí que treinam hoje por estética, saúde, tirando a performance, que é uma situação, 90% dos nossos alunos, vamos pensar, não é voltado para performance, 10% é 90% não. É mais comum isso acontecer, cara. Chegar gente lá, às vezes, obeso, mas sem ter essa genética de obesidade. Mas por quê? Porque tem um problema compulsivo, de alguma forma, desencadeado por algum motivo, e que levou ela a ter esses transtornos, né? Perfeito. Vamos voltar para o Douglas agora. A gente queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é desenvolver essa planilha aí, representar essa planilha. Você é o único que representa aqui em Ribeirão, no Brasil. Como é que funciona isso aí? Muito legal. O Rick Froning, que veio depois do Fraser, né? Depois do Matt Fraser. Veio antes, né? Antes do Fraser. Veio antes do Fraser, desculpa. Exato. Ele veio de alguma forma... foi no comecinho dos anos 2012 ali que ele estourou. O primeiro título dele, se eu não me engano, foi em 2011. Eu lembro mais ou menos, que foi nessa época. Foi quando o CrossFit estava chegando no Brasil. Começou, ainda. exato. Ele já era campeão. E pô, o cara chegar a ter esse nível de planilha, né? Como é que ele desenvolveu, né? Como é que é isso? Como é que é representar? Conta um pouquinho pra gente. Bom, cara, primeiro uma coisa nova pra mim, ainda tô me adaptando, caindo a ficha aí. Comecei um trabalho com eles aí em junho. A princípio, eles só queriam entrar aqui no mercado brasileiro. Sim. Eles têm lá a academia física lá nos Estados Unidos. Ele é o cara, como você disse, multicampeão aí. Sim. Ele tem 4 títulos individuais, 10 em equipe. Então, ele é um cara muito conhecido no meio. Ele não é conhecido mundialmente por qualquer pessoa, mas ele é muito conhecido no meio do CrossFit. Com certeza. E aí é aquilo, né? Todo mundo quer treinar igual o cara que é multicampeão. Sim. E aí eles simplesmente profissionalizaram isso. Ele buscou profissionais para ajudar ele. Ele é educador... Não sei se ele chega a ser educador físico, porque nos Estados Unidos não tem essa obrigatoriedade. Mas eu sei que lá atrás ele trabalhava como preparador físico de futebol americano universitário. Enfim, provavelmente ele já era da área. E aí ele procurou mais profissionais para profissionalizar isso. Eles abriram uma plataforma online. Eles prescrevem treinos para N casos diferentes, para performance, para musculação, para dono de boxe, para master, para teams, enfim. Eles têm muitas versões de treino diferentes. Então ele montou uma equipe muito grande e vende treino para o mundo inteiro. Eles começaram nos Estados Unidos, já tem na Europa em francês, tem aqui na América do Sul em espanhol. E agora começou com a parte português, que a gente acha que às vezes é só Brasil, mas na verdade Brasil, Portugal, Sim. Angola, todos os países que falam Sim. português. E eu comecei a princípio com eles com tradução, eles queriam somente que eu pegasse os treinos, as informações e traduzissem para o português, para eles começarem a vender aqui. E fiz isso por alguns meses e entendi que eles precisavam de mais do que isso. Os treinos estavam sendo traduzidos, mas eu tinha a impressão de que ainda não tinha muitas pessoas lendo aquilo que eu estava traduzindo. Eles tinham uma página no Instagram muito pouco movimentada. Eu não tinha muita experiência nessa área, confesso que ainda não tenho, mas eu vi ali uma oportunidade de desenvolver um trabalho, de tentar trazer mais gente para essa planilha. E eu gosto muito da área, já tinha ido no passado para o CrossFit Games e acabei decidindo ir esse ano de novo com um amigo. E falei, cara, eu vou pra lá e vou apresentar um projeto pra esses caras de desenvolver melhor isso. Fazer com que essa tradução, esses treinos cheguem pra mais pessoas.
Eu sempre treinei com outros treinadores aqui no Brasil, fui atleta do Armando muitos anos. Antes do Armando, treinei com o pessoal de Catanduva, da minha cidade, treinei com o Alberto um tempo também. E esses caras fazem um puta trabalho legal no Brasil, eu sempre admirei muito o trabalho desses caras. Mas a partir do momento que eu entrei na planilha deles, eu comecei a perceber que tinha algo diferente, assim, um jeito de pensar diferente, um jeito que eu me identifiquei muito. Eu falei, pô, seria legal se eu conseguisse levar isso para mais pessoas. E aí fui lá pro Games, levei um projeto para eles de mexer com a rede social, de fazer um suporte um pouco mais próximo. Os americanos não têm muito isso de WhatsApp, de dar atenção, eles são muito simples. Pergunta no aplicativo, responde, tá tudo bem. Mas pro brasileiro, não. O brasileiro, eu sinto que ele tem mais essa necessidade de proximidade, de saber quem é. Pô, esse cara vai me acompanhar. E eu apresentei basicamente isso para eles, de desenvolver o Instagram, de criar um grupo de suporte, de, enfim, transmitir um pouco do que eu tenho de experiência nesses 10 anos para quem vier a ser ou para quem fizer parte da planilha. E eles me propuseram ali 4, 6 semanas fazer um teste, ver se isso surtiria algum efeito. E foi muito bom, foi muito positivo. A gente triplicou a rede social aí, que já era bem pequenininha, tinha ali 400 seguidores, a gente tá chegando aí nos 1.300 mais ou menos. Que legal. Mas o trabalho ainda tá muito no começo, muito no início. A gente ainda depende muito dos atletas da Mayhem para ajudar a divulgar. Enfim, tem muito projeto para esse ano, pro ano que vem ainda, muita coisa legal, que acho que vai deslanchar bastante isso. Então hoje eu sou tudo que fala de Mayhem em português, de suporte, de assistência, de tradução, eu sou o responsável, assim, sabe? Eu tô gerindo a página do Instagram, tô com um grupo e tá sendo um desafio muito diferente. Tô bem motivado a trabalhar com isso. Acho que não me via me mexendo com rede social. Eu sou personal aí há 6, 7 anos, nunca mexi com a minha própria rede social. Não tinha esse... Acho muito chato dar uma aula de personal e ficar filmando meu aluno para tentar fazer um comércio, enfim. Eu acho que ali, aquela hora, ele tá me pagando para dar atenção para ele. Então, não gostava disso. Mas nesse outro tipo de trabalho eu vejo que é o básico. Se eu não usar a rede social ali, não tem como o pessoal saber que a Mayhem hoje faz esse trabalho. A principal pergunta que eu recebi no começo, pô, mas é para todo mundo? Eu achei que era só para os atletas, era só para o Gui, para a Vitória. Então não, cara, o negócio é muito amplo e é muito legal, é muito legal. Show. Cara, hoje rede social é um currículo, velho. Currículo, sabe? Você tem que botar o seu trabalho ali. Eu também sou contra esse negócio de você usar a imagem das pessoas, sabe? Eu nunca gostei disso também. Confesso que também não sou dos melhores. A gente tá tentando aprimorar agora com o podcast, né? Essa parte aí de rede social. Mas eu também não sou muito aquela coisa, não. Mas eu percebi, cara, que se a gente não fizer alguma coisa específica para isso, até cursos aí que tem, né? Cara, a gente vai ficar para trás. Porque a nossa, pela idade nossa, né, geração, é uma geração que não é nem lá nem cá, né? É no meio do caminho. A gente não sabe, não manja muito da tecnologia, mas também não é muito arcaico. Então a gente ficou nem lá nem cá. E pra gente entender tudo isso, o profissional do futuro de sucesso vai ser o cara que vai manjar disso aí. Porque a partir de agora, o que a gente vai ter que fazer? Aprender para poder vender, velho. Senão a gente não consegue. Exato. E como é que é a pronúncia, então? Mayhem? Mayhem. Mayhem tem algum significado? Se você traduzir literalmente, é o caos, eles chamam, né? Caos. Tá. Mas eu não sei se é esse realmente o sentido que eles querem trazer, porque ele é um cara muito cristão e tudo mais. Eu acho que deve ter algum outro significado. O português, eu acho que fica esse tradução. Se você colocar no Google lá, Mayhem Athlete, vai dar lá, atleta do caos. Não. Mas acho que não seria exatamente isso, não. Também acho que não. Impacta, né? Caos, né? Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu também acho que não. Mesmo porque a gente promove saúde, né? Exato. A essência é essa, né? Exato. Tipo, não é o caos, né? Então... mas no começo eles usavam muito também Mayhem Freedom, que é do caos para a liberdade. Então acho que tem alguma coisa a ver sobre isso. Pode ser. Talvez através do esporte você sair de uma vida caótica e ir para uma vida ligada à atividade. Tem uma sugestão que você pode dar para eles no sentido de português. Fala, esse nome aqui tá... A galera for traduzir ao pé da letra, tá estranho. Vamos usar esse do Freedom. Vamos usar os dois juntos, né? Um talvez junto com o outro. Uma ideia aí, cara. Quem sabe dá certo, né? E... Não, legal. E... Tem mais alguma pergunta? Tem, você quer saber. O Marcelo, ele quer saber sobre dietas, tá ligado? Então... Agora é minha vez. Então assim... Ele quer saber sobre dietas. Você tá precisando, Marcelo, de dieta? Não, eu não. Tô de boa. Não. Sob controle. Tudo sob controle. Pizza e vamos nessa. Vai. Tá tudo sob... Não, o que a gente quer saber, na verdade, né? Uma dúvida não só dos professores, eu acredito, mas de pessoas comuns. A gente tenta aqui no podcast também entrar no personagem de atleta, de aluno, aliás, não atleta, comum, né?
E hoje em dia tem muitas dietas do momento, né? E, mano, tipo, treino do momento já teve vários, mas dieta eu nunca vi. Como é que tá a dieta do momento? Tá pegando pra caramba, você sabe disso. Se funciona, por exemplo, aeróbico em jejum, low carb, jejum intermitente, tem essa do Can, que é antiga até, né? Mas a galera usa até hoje, do Mediterrâneo, né? Acho que é a dieta. Enfim, tem várias dietas e eu queria saber, assim, como leigo, de fato, e levando essa informação pro pessoal. Funciona, não funciona? É para todo mundo, não é? Como é que é, Mari? Marcelo, mais uma vez, é um assunto polêmico. É que a gente gosta de corte. A gente gosta de a gente gosta da naquina. É um assunto polêmico e também muito abrangente, né? Eu sempre eu tenho um cuidado em falar, né? Porque hoje em dia tudo em mídia social vira uma coisa. Então, assim, ó, algumas das que você citou, por exemplo, o jejum, a low carb, a gente chama são estratégias nutricionais que elas podem ser, sim, aplicadas em determinadas patologias, por exemplo, né? Ou às vezes até num paciente que ele precisa de um emagrecimento por algum motivo, alguma fase que ele esteja ali. Mas assim, de uma maneira geral, isso tudo não se aplica, tá? Uma pessoa que começou ali a treinar, né? Eu comecei a treinar, eu quero fazer essa dieta. Não, ela não tá num nível técnico de economia de energia para ela começar a tirar carboidrato, né? Então, eu sempre explico para os meus pacientes, onde você tá? Tem algumas coisas que a gente consegue aplicar, mas a gente consegue aplicar lá na alta performance, uma pessoa que já tem aquela economia de energia, e eu consigo colocar algumas coisas em prática, mas não para esse aluno que está começando ali no boxe. Como eu falei, esse aluno ali do início, ele vai para o básico, né? E quando ele inicia a prática do CrossFit, ele tem um gasto energético absurdo, porque ele está ali entendendo como que ele vai se equilibrar, como que ele vai levantar alguma coisa. Então, todo esse processo, para o iniciante, ele é extremamente desgastante. Então, você vai no básico, né? A não ser que seja um paciente que tenha alguma patologia, alguma doença. Então, é por isso que eu tenho cuidado. Por exemplo, uma dieta cetogênica para um paciente que tem uma doença neurológica, ela se aplica muito bem. Uma epilepsia, por exemplo, o paciente adota a dieta, ele diminui muito, né, os níveis. Então, elas têm algumas, tá? Não é a do Can, né? Mas algumas, elas se aplicam em determinados nichos e pacientes, estratégias. Mas se a gente está falando do indivíduo comum, que é saudável, às vezes que ele quer perder um pouquinho de peso, a gente sempre inicia pelo básico. A pessoa, às vezes, nem faz dieta e ela já quer começar no topo, né? É o que a gente falou de novo, né? Ela não faz nada. Não, ela não faz nada, nunca fez dieta na vida, nunca treinou. Ela já quer começar já na low carb, Não, vamos no básico, né? Vamos começar uma dieta. Você deu conta da dieta? Você fez, fazendo certinho? E aí a gente começa a aplicar algumas técnicas, mas assim, é isso, a gente tem que sempre iniciar pelo básico, né? Cada caso é um caso. Exatamente, é muito difícil, né? Então, galera, se liga, não fica procurando coisa na internet. Temos profissionais para isso, sabe? Com certeza. Porque de verdade, porque assim, eu sou professor também, mas de outras áreas, e a galera vai, não, porque na internet, professor, o fulano falou isso aqui, disso aqui. Aí eu falo, então tá, você tá fazendo um curso. TikTok 2021. Exatamente. Aí eu falo, cara, não se baseia por isso. Você sabe o que acontece, gente? Voltando à parte ansiedade e tudo mais. As pessoas, a gente já comentou também sobre isso, as pessoas estão tão assim, cara, pra ontem as coisas, que hoje tá tão fácil você descobrir informações que podem ser verdadeiras ou falsas, e talvez a maioria das vezes falsa. A pessoa tá tão carente, tão ansiosa daquilo que ela já rapidinho. Então, mas às vezes não é falso. Às vezes a pessoa que tá na internet se aplica para ela aquela metodologia. Pra ela. Mas não para quem tá assistindo. Exato. Então a pessoa vê aquele físico, aquela pessoa falando sobre aquilo e acha que não, eu vou fazer também, vou ficar igual. Mas assim, esse é um assunto que dá um podcast de 4 horas fácil, né? Fácil. Se a gente entrar nessa. Mas deixa eu só complementar. E uma coisa, Marcelo, que você falou é muito importante. Que eu acho legal, eu sempre falo para os meus pacientes, se tratando de planejamento alimentar e de dieta, enfim, não existe essa coisa de, eu vou fazer um planejamento em tal prazo. Quando a gente pensa em saúde, na realidade, assim, quando a gente pensa em estética e performance, a gente está falando de longo prazo. Quando a gente pensa em longevidade, em vida, em saúde, a gente está falando de prazo infinito.
tem prazo para acabar, Sim. né? Você inicia um planejamento para a vida toda. Porque se você começar a fazer um planejamento ali, fizer ele por 6 meses, 1 ano, você passa 6 meses sem esquecendo a dieta lá na gaveta, você vai voltar no que você estava antes. Então, performance, estética, a gente está falando de longo prazo. E longevidade, a gente está falando de prazo infinito, né? É uma coisa que você vai adotar para o resto da sua vida, né? Então, você tem que decidir. Com certeza. E não tem essa, né? De, o que é rápido, o que é rápido. Tudo isso que é muito rápido, toma cuidado, né? Você pensa, né? No treino, numa universidade, tudo que demanda uma conquista maior, você precisa de... Exatamente. Eu uso de exemplo para meus alunos, que esse pessoal mais afobadinho, eu falo, velho, você entrou na escola no maternal, você tinha quantos anos? Você foi sair na faculdade com 21, pelo menos, 22. Foi, mano, 20 anos estudando, 15 anos. Você quer também que a atividade física e a dieta te dê esse resultado? A gente ainda sofre, né, Douglas? Então, eu não cheguei nem na metade do que eu quero. Eu falo, gente, vocês calma, né? É isso. Tem razão. Eu acho que não tem problema usar rede social, sabe? Mas eu acho que o importante é, tipo assim, vi um negócio no TikTok. Mário, eu vi uma pessoa falando, dá pra aplicar comigo? Não dá? Cabe? Não cabe? Não tem problema você tirar a informação de lá. Mas desde que você pegue aquilo e leve pra uma pessoa que vai te explicar aquilo minuciosamente, vai ver se aquilo aplica em você. Eu acho que a regra de etiqueta aí pro futuro é essa. Eu achei essa informação na internet, eu quero saber se dá ou não dá, se aplica ou não se aplica, com um profissional da área. Cada caso é um caso, né? Exato. Mário, só para fechar, complementando essa pergunta, eu tive várias experiências com vários nutricionistas. Como eu te falo, eu não invado a área como respeito e tudo mais, e também por não saber principalmente. Então eu já mandei vários atletas e alunos comuns, assim, para nutricionistas. E, muitas das vezes bate e volta sempre com uma queixa e tudo mais. Você acha mesmo que as faculdades hoje de nutrição, elas estão preparando os seus futuros profissionais de nutrição para essa alta performance, para essa atividade voltada para atividade física? Porque, só para fechar a pergunta, um caso, a pessoa foi lá no nutricionista, falou que o nutricionista tirou da gaveta uma cópia, assinalou umas coisas, entregou e falou, daqui tantos dias você volta. Então eu percebo que às vezes também tem uma defasagem, mas às vezes não é culpa do profissional que está ali. A faculdade também, né? Ela tem que reformular o aprendizado, porque a coisa está andando, né, cara? A coisa está evoluindo. O que você acha, Mário? Olha, eu sendo cancelada pela universidade, né? CRN. Então, resumindo, né? Não prepara, tá? E vou ser um pouquinho mais específica, e muitas vezes nenhum curso, uma especialização vai te preparar. Eu falo que o que me preparou para trabalhar com alta performance foi ser atleta, né? Prática. Né? Foi a prática. E assim, tudo na vida, não existe você aprender sem prática, né? Então, eu acho que toda essa bagagem que eu construí de ser atleta foi o que realmente me deu suporte para os atendimentos. Então, não sei se responde. Mas assim, claro, a gente precisa da formação, né? O básico ali a gente tem na formação. Aí você vai por exemplo, para um curso de especialização, aí você tem toda a base de suplementação. Só que daí você tem que entender se isso vai se aplicar em determinado momento. Eu tô ali na competição. Beleza, eu vou prescrever todos esses suplementos, joga no paciente, sai correndo, e aí o paciente tem uma diarreia lá no meio do... Não é assim, né? Então, quando você vivencia, tá? Por exemplo, eu não prescrevo nada que eu não uso. Tá? Tudo que eu vou prescrever para os meus pacientes, o Douglas sabe, eu já testei em alguma fase da minha vida, tá? Para poder saber se aquilo realmente se aplica ou não. Então, eu não saio por aí prescrevendo qualquer coisa sem antes entender qual momento aquilo vai se encaixar, não vai. Perfeito. Tentativa e erro. Exatamente. Deu certo, passa para frente. E em relação ao que você falou, da prescrição individualizada, eu realmente falo uma coisa você divulgar essa prescrição. Eu trabalho com nutrição individualizada. Outra coisa é realmente você fazer a nutrição individualizada, né? Eu vejo muita gente no Instagram divulgando, atenda mais pacientes em um período menor de tempo, ganhe mais dinheiro, faça não sei o que. Eu falo, aí o pessoal fala, Mari, mas por que você não entrega a dieta na hora? Eu falo, porque eu não quero. Não é assim, né? Funciona. Né? Eu monto uma dieta em 2 minutos aqui na minha cabecinha, né?
Tá, mas não é isso que eu quero. Eu faço questão, né, de atender o paciente com qualidade, entender, conhecer. Aí eu levo isso, eu faço lá um desenhinho, né, que a gente coloca da nutrição, de tudo que o paciente me relatou, vou linkando o que eu preciso, faço um planejamento para ele a longo prazo. Eu faço isso para todos os meus pacientes. Não são todos que vão seguir, mas eu sempre penso lá na frente. Você monta uma base pensando na próxima fase. Exatamente. O que eu quero fazer com ele para daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Legal. Então, mas não, realmente não é todo mundo que trabalha assim. Não, você fechou, que é uma coisa que eu já pensava mesmo. Educação física também. Todas as faculdades exigem prática. E, mano, você tem que ralar mesmo na área e depois de um tempo você vai entender o que você fazia de errado lá atrás, você tá fazendo de certo agora. Entendeu? E tem um pouquinho de culpa do paciente, viu? Porque eu falo que a questão, por que a nutrição foi para esse lado? Porque todo mundo quer o imediato, né? O que vende hoje em dia? Vou te entregar um resultado em 3 meses. Todo mundo compra. Ou às vezes fotinho lá no Instagram, o corpo e tal. Isso vende. Né? Por isso que as pessoas estão trabalhando assim. Porque no fundo, elas querem ter uma rentabilidade, né? Vende, mas tem aquele efeito rebote. Exatamente, no perfeito. No 4º mês a pessoa engorda 10 quilos a mais do que ela tava. Então tem que tomar cuidado. Só que daí a gente fica brigando contra, né? O paciente chega pra mim e fala, Mari, eu quero isso pra 3 meses. Eu falo, não. 3 meses não tem como. Vamos comigo, eu trabalho assim. Perfeito. Então, né, isso acaba... Eu comentei esses dias isso com o Douglas, né? Que a gente vai remando contra a maré, né? Porque todo mundo tá vendendo o oposto e a gente vem falando, ó, não existe, é longo prazo. Isso parte de uma ética profissional muito boa. Pouquíssimos profissionais são assim, vou falar real. E assim, você tá comprometido com o seu cliente. Mano, chega a pessoa para treinar lá comigo, eu falo, não te prometo o resultado. Não te prometo. Agora, os resultados que estão aí falam por mim, tudo bem? Tudo bem, vamos junto? Vamos junto. E vai, com o passar do tempo, tem resultado. Mas esse negócio de falar assim, vem cá que você vai perder 10 quilos. Não, esquece. Nunca fiz isso, nunca vou fazer por causa disso, né? Depende de uma série de coisas. Pode ser até que perca, né? Às vezes pega uma estratégia dessa doida aí, enfim, perde. Só que aí depois diz outros 3 meses, quanto que ele ganhou de volta, entende? Mas essa aí não é a questão. Perde, né? Eu falo para os meus pacientes, se você perdeu e você ganhou, ou ganhou mais num então prazo você não perdeu, né? Pra gente falar realmente, ele perdeu o peso, ele tem que sustentar aquilo por 6 meses. Isso. Aí ele perdeu. Então, parâmetro. Né? Exatamente. Aí você sustentou isso por... Mário, eu fiz uma dieta, eu consegui perder 10, 15 quilos. Eu falo, durou quanto? 3 meses. Eu falo, então você não perdeu. Então não adianta, você não vai conseguir fazer isso. Ele perdeu líquido, ele perdeu massa, ele perdeu tudo um pouquinho, mas... Dieta e treino, ninguém vive, cara, disso. Tipo, chega uma hora que você vai sair um pouquinho, mas vai voltar lá na frente. Então, o longo prazo é isso aí. 6 meses você tem esse tempo, né? Maravilha. Cara, o tempo voa. A gente ficaria aqui no mínimo 5 horas falando com vocês sobre esse tema. Mas, assim, demais. Então, a gente dá uma enxugada nas perguntas, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco a experiência de vocês como preparação, né, para os treinos e competições, aí no caso do Douglas, tanto no TCB quanto também na Copa Sur. Experiências que vocês têm de troca quanto o seu trabalho, o que você dá de suporte e o seu na prática, cara, como que é? Cara, competir alto nível não é fácil não, viu? É outro mundo, né? É tão difícil quanto fazer dieta. É outro mundo, é outra pegada. Eu acho que o primeiro caminho que eu falaria para uma pessoa que tem essa vontade, que está pensando em fazer isso, é não começar a se programar ou se planejar muito em cima da hora. Perfeito. Pô, quero ir lá pro Copa Sur. Então, o primeiro caminho é o Open. O Open em fevereiro. Virou o ano, eu começo a treinar pro Open e vou pro Copa Sur. Infelizmente, o caminho não é esse. Não é. Se você quer o objetivo lá em fevereiro, quer ir bem no Open, em maio ir pro Copa Sur, você tem que começar a trabalhar 8, 10 meses antes disso. E fazer um trabalho duradouro de dieta, de frequência nos treinos, desenvolver a base, para depois ir crescendo. O que acontece muito é que as pessoas decidem ali de última hora, eu quero ir. E aí, em 2 meses, quer se preparar para um campeonato que você tinha que estar se preparando há 8, 10, 12 meses. Mais. O que acontece? Lá no começo, com essa distância grande de 8, 10 meses, é onde você faz aquela preparação de suporte que vai prevenir com que você não se lesione, que vai te dar força suficiente para aguentar a intensidade, o volume que acontece nas competições. Então, se o cara pula essa etapa e chega direto no período já próximo da competição, a chance dele se machucar na competição ou até mesmo antes de chegar nela é muito grande. Então, da mesma forma com a dieta e emagrecimento, tem que pensar no longo prazo. Perfeito. Pô, eu quero ir para o Copa Sur 2024, então você já tinha que estar treinando desde
agosto, setembro, outubro de 2023. Pelo menos, tá? Claro que você já tem que ter anos de crossfit, já tem que ter experiência, já tem que ter os movimentos consolidados e tudo mais. Tô pensando numa pessoa que já é atleta, né? E que quer esse desafio maior. Então, pense sempre numa janela de 1 ano. Pô, eu já sou atleta, já participei de competições amadoras, 2024 eu quero ir no TCB. A gente já sabe que a seletiva é em junho. Então, já começa a se preparar agora. Procura um profissional ou uma planilha que prescreve treinamento. Provavelmente essa planilha vai começar com muita base de força, muito exercício acessório, muita mobilidade. E a hora que você começar a ficar preparado nisso, aí ele vai trocar para exercícios de impacto, que é os pull-ups com técnica, que é snatch com carga, enfim. E aí você vai estar pronto para fazer isso sem se machucar, porque você fez o período de base primeiro. Então o principal problema é quando você acaba pegando o bonde andando, assim. Me chamaram, acho que eu vou. Vou entrar no meio da programação aqui e vou. Acaba se frustrando. Cara, rapidinho, abrindo um aspas, a galera acha que, tipo, eu falei até pro Ieso, né, conversando com o Reginaldo. A galera acha que é fácil, cara, tipo, ser atleta, pegar 100 quilos lá. Vocês fazem parecer fácil, mas não é fácil não, cara. É coisa, tipo, é sério, o negócio é sério, o buraco é mais embaixo. A galera entra, tipo, de última hora, achando que não vai, sabe? É muito engraçado. Às vezes você olha no Games, eu vou lá, às vezes vejo um atleta e falo, nossa, nunca ouvi falar desse cara, eu vou no TCB, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Mas eu posso ter certeza, sem conhecer a pessoa, que a hora que você parar com ela pra conversar, ela tem no mínimo 5, 6, 7 anos de prática. Ninguém entra no CrossFit em 2 anos, tá no Games ou tá no TCB. Sem dúvida. Pode até ser que o cara fala, comecei a fazer CrossFit há 2 anos, tô no TCB. Tá, mas o que você fazia antes? O cara era atleta de ginástica, o cara fazia judô, o cara... É impossível, base, né? Hoje eu tô aqui, nunca fiz nada na minha vida, daqui 2 anos eu tô no TCB. Não vai estar. Eu não preciso perguntar pra pessoa. E às vezes de olhar pra pessoa, eu consigo saber o que ela fazia antes. De ver ele performar, que movimento que ele tem facilidade, qual que ele tem dificuldade. Eu falo, esse cara provavelmente era de tal área. Provavelmente era de tal área. Então, não tem receita para o sucesso em curto espaço de tempo. Seja na nutrição, seja na performance... Você tem que se preparar com antecipação. E é legal isso que vocês estão trazendo, porque vem muito de encontro do que a gente também pensa, cara. Como profissional, eu acho que quanto mais gente a gente achar das nossas tribos, né? Sim. Eu acho que o cross tá num bom caminho, tá em boas mãos, e eu acho que vai crescer cada vez mais a modalidade na direção certa, sabe? Porque às vezes eu poderia trazer gente que pensasse totalmente fora do que eu penso. Aí eu falo, puta... Eu tô errado ou os caras, sabe? Não, a gente pensa muito igual, todo mundo que a gente tá trazendo aqui pensa também, então eu tô bem feliz com isso, sabe? A gente tá no caminho certo. Esse assunto é que, por exemplo, a gente classificou pro Copa Sur ano passado, né, 2022. E se for falar pra vocês que era o momento que eu tava confiante que eu ia classificar, não. Talvez era o momento que eu menos tava confiante. Mas o que fez chegar lá? A gente se conhecer, ter um time conciso, ter treinado, com certeza. Mas eu ter experiência, eu ter 8 anos, 9 anos de prática naquele momento e a hora que chegar num desafio grande, saber como se portar naquele momento. Então, num momento que talvez eu nem achei que eu estivesse fisicamente pronto para aquilo, eu estava pronto só pelo período de tempo constante que eu vinha de treino, de nutrição, de dormir legal. Bagagem. Exatamente. Bacana. Então, o que me colocou lá não foi eu, treinei muito bem esse ano. Não, foi eu ter treinado e ter me esforçado e me exposto a isso durante muitos anos. Talvez o segredo seja esse, né? Exato. Não é nem tão específico. Você correr certo na parte específica para não gastar energia à toa, mas dessa base que foi bem feita lá atrás sua. E eu acho que a maioria das pessoas se perde nesse caminho. Olha que o cara fica 2, 3, 4 anos e não vê aquele resultado chegando, ele fala, vou sair fora, não tá dando certo. Diminui. Mas às vezes naquele momento que você sai e fala assim, não tá dando certo, talvez você tava a um passo da coisa acontecer. Exato. Então o negócio é uma palavra que eles usam muito nos Estados Unidos e que eu acho que tem que ser, você tem que ser resiliente, cara. Resiliente, com certeza. Parece que não tá melhorando, tá sim. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta, baita ferramenta. Foto, tira foto do seu corpo daqui a um ano. Você não vai se perceber, cara. Você se vê todo dia no espelho. Mas pergunta pra uma pessoa que te vê 2 vezes por semana. Pergunta pro seu pai. Sei lá, minha mãe mora em cidade diferente. Olha que minha mãe falou, nossa, você tá mais forte. Eu falo, mano, eu tô igual. Foi assim. Ela fala, não tá não. Pode procurar suas fotos, você tá mais forte. E não é porque a mãe não. Não é porque a mãe. Até porque minha mãe não quer. Minha mãe ela fala, você não vai parar? Chega, tá bom, para um pouco. Mas na verdade é só muitos anos fazendo a mesma coisa. Tem competição perto? Não tem, mas pô, eu adoro tanto comer minha rotina aqui. É isso, cara. Tem que pôr na sua cabeça que não é fazer uma dieta por 3 meses para ir pra praia. Você tem que fazer uma alimentação saudável a sua vida inteira. A evolução é constante e às vezes você vai ter ano que você vai achar que você vai evoluir pra caramba, tem ano que você não vai evoluir, achar que não vai evoluir nada, mas tá sempre evoluindo. Exato. Né? Exato. Isso. E por que essas dietas loucas dão resultado? Porque o cara, como nunca fez nada, ele nunca tá obeso, ele não tá fazendo... Do nada ele resolve fazer alguma coisa, vai dar resultado. Lógico que dá. Cara, é aquela
formulinha do sedentário, né? Quanto mais o cara for sedentário, mais resultado a gente vai dar para ele. Exato, Quanto mais o cara for treinado, menos resultado a gente vai dar para ele. Exato. Só que até essa consciência, ele despertar essa consciência do sedentário lá na frente, é um caminho, velho. Muito longo. Então, muito entendeu? longo. Então, acho que é isso que a galera ganha. Esses pacotão aí de treino, que faz milagre, pega dieta. a pessoa que nunca fez nada e qualquer coisa que ela prescrever, ele vai ter resultado. Só que não vai ser duradouro. Exato. Pode crer. Eu ia falar, e o papel da Nutri, complementando a sua performance, o seu treino. Como que é a sua experiência? Ela vai falar muito melhor, mas... Eu vou te falar uma coisa. Só posso falar que foi um divisor de águas, assim. Minha vida atlética, não profissional, porque eu sou amador, pré-mar e pós-mar, é outra coisa. Outra coisa, né? Mas assim, já que ele fez um elogio, eu já ia fazer também. O Douglas, ele é um dos meus atletas mais consistentes. Então, é o que ele falou. Desde que eu conheço o Douglas, ele sempre faz a mesma coisa, né? Então, o trabalho dele ali, contínuo, bonitinho, todo dia, alimentação, treino. Chega uma hora que não tem como dar errado, né? Sim. A coisa acontece, eu falo isso pros meninos, eu falo, gente, calma, vai fazendo, né? Vai fazendo que uma hora a coisa acontece. Pra quem tá plantando ali, a gente não sabe se... Eu acho que isso é muito do CrossFit, né? Esse curto prazo, porque você pega qualquer outro esporte, quando você pensa em alta performance, você pega o ciclismo, por exemplo, o endurance, né? O atleta começa a treinar, ele sabe que ele vai ter resultado daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos. Ele fala, bom, minha alta performance está lá na frente. E ele vai. E ele vai. E ele continua. E criou-se muito isso no CrossFit, né? Do curto prazo. Mas quando eu classifiquei para o TCB Elite, foram 5 anos de treino. Olha. O Douglas, ele treinou, ele classificou para o Copa Sur ano passado. Quantos anos de treino, de consistência? 8, 9 anos. 2014 a 2022. 8 anos. Então, a gente está falando dentro do CrossFit, é o que o Douglas falou, e ele falou tudo muito bem, desse trabalho contínuo e longo prazo. O CrossFit não foge disso, não. Você está falando do triatlon, do ciclismo, a maioria dos caras de triatlon que se dá bem, começa a dar certo depois dos 40 anos. Exatamente. Por quê? O cara começou a base dele, já pedalei muito tempo, né? Lá atrás, 18, 19 anos, o cara começa. Mano, ele vai fisiológico, né? Você não consegue melhorar a capacidade aeróbica em 6 meses. Exemplo melhor. É o mais difícil, né? De se trabalhar. E é por isso que os caras de CrossFit que estão se dando melhor são os que treinam mais tempo. Porque o CrossFit cada vez mais é capacidade aeróbica. A galera acha que não, acha que é levantar peso. Mas atrás disso é a capacidade aeróbica. E o cara vai ficar bom depois de muitos anos. Eu falo muito isso, cara. Exatamente. Eu falo isso se ele não questionar a periodização, né? Sim, porque você programa lá pro cara 50 minutos de treino de baixa intensidade, você não pode passar de 150 batimentos, o cara fala, eu não vou fazer isso não, é muito chato. Aquele cara nunca vai ser um atleta de elite. Mas eu falo muito isso, né? A base do treinamento circuitado, mano, não é, pra mim é muito simples entender isso, mas a base do treinamento circuitado, o CrossFit é o quê? Treinamento circuitado é o aeróbio, velho. Se você não tiver uma boa condição cardio, né, pulmonar, você não aguenta, velho. É a base pra qualquer o aeróbio. Faz voltar mais rápido, né? Fora nutriente, né, que vai entrar na musculatura, vai recuperar, enfim, nós vamos entrar numa parte mais específica, mas enfim, falei isso aí e o Reginaldo também concordou na época. Ele falou, velho, a gente vai lá no CrossFit Game e a gente vê que os brasileiros é muito força, só que pouco cardio. Pô, você não vai ter... você vai começar bem, só que na hora da linha da chegada, que é o que importa, você não consegue cruzar. O cara que ganha a primeira rodada ali, a primeira série, não é o cara que vai ganhar. Normalmente o brasileiro começa muito forte e não suporta sustentar. Isso. Ô Marcelo, eu fiz um estudo do Games e a gente não para pensar nisso, né? Mas eu estudo muito as competições e o Games, vou resumir aqui, ele começa sempre num endurance, tá? Isso na maioria dos anos. Aí tem um pouquinho de endurance, isso são os 2 primeiros dias que a gente tá falando. Um pouco de CrossFit mesmo, aqueles workouts que tem aquele misto de movimentos com muita ginástica, um pouquinho de strong. E nos 2 últimos dias que eles colocam carga. Esse ano foi endurance, ginástica, esses workouts compostos. E aí no penúltimo dia eles colocaram o RM. E no último dia eles colocaram uma prova com um traseiro um pouquinho mais pesado. Foram as 2 únicas provas que tiveram força na competição inteira, tirando os movimentos de strong, que eu acho que são mais fáceis, né? Tipo, de serem executados, né? Isso, ele tem tipo muita assim, técnica. exatamente, você não precisa de muito ali. Então, você pensa, esse é o perfil do Games.
totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Totalmente Que é força, força, força. E aí, o cara bate em cima da periodização dele só com força. Por que o brasileiro chega lá e, né? Por quê? Porque ele fez a base dele errada. E foi o que o Douglas falou. Você tem que começar a preparar lá de novinho. Porque senão você corre para o lado errado, né? Exatamente. O game está aqui, você tá para lá, velho. Você tá correndo errado. Né? E o que essa galera faz com suplementação, né? Eles estão fazendo contra a performance deles, né? É o que eu tento explicar para eles. Muitas vezes a periodização e a suplementação que eles estão utilizando ali para força, 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 aí o cara, sei lá, ganha 10 quilos de massa num período. Né? Pronto, ele acabou com o que ele tinha conquistado ali no Endurance, né? Perfeito. Então, isso tem que ser analisado também. O cara, se ele quer ir para um caminho de sucesso hoje no esporte e nutrição, ele tem que, infelizmente, ir contra a maré. Claro. Ele tem que fazer o treino que ninguém gosta de fazer, porque não é o treino legal de postar no Instagram. Exatamente. Que é o treino longo, de baixa intensidade, com exercício simples. Lógico que ele tem que fazer os outros, mas tem que fazer esse também que normalmente ele deixa de lado. Ele tem que fazer a boa e velha... né? Ele tem que fazer a boa e velha nutrição a longo prazo, sem usar a estratégia da moda, sem usar... E o cara que aceita isso, entende que esse é o caminho dele, que ele vai ter que fazer isso por um tempo para colher lá na frente, ele dá certo. Agora, o cara que não abre a cabeça para isso, eu vou fazer o que o cara do Instagram falou, eu vou fazer o treino que é legal de postar e dar like, eu vou fazer... Esse cara vai ficar... Ele vai chegar num nível bom, vai, até ali na página 2, mas ele não vai conseguir. Nunca vai ser 3, campeão, nível 4. né? Exatamente. Quarto, dura alguns anos só, né? Depois cai muito. Ou fica naquilo ali e os outros vão melhorando e ele não, e os outros vão melhorando e ele não, até que chega num ponto fechar essa parte, eu vou só ilustrar um meme que tem, não sei se vocês já viram, tem um cara batendo, quebrando por baixo da terra assim, e um monte de diamante. Vocês já viram isso? Não. Um monte de diamante aqui, um monte de diamante aqui. O cara de cima, ele tá uma casquinha de bater no negócio e o diamante cair. O outro cara tá atrás, tá um tanto de terra assim, tá muito longe pra ele chegar. Esse cara aqui de cima, ele fala, puta, tentei, não virou nada. Ele tá um passo de... Ele, não vou continuar. Ele pega o negocinho dele, a pá, e vai embora, o outro continua e consegue. Então, assim, ilustrou bem o que você tá falando aí, que a gente tá falando. Muito bom, gente. Que 10 esse papo com Vamos vocês. pro quadrinho? Produção, a gente vai para aquele momento que é legal, especial, galera. A gente coloca aqui algumas imagens na TV para vocês, e aí vocês vão interagir com a gente, porque agora é a hora, se tiver pronto, claro, aí, né, a gente precisa rodar a vinheta, a gente não tem vinheta, a gente faz ao vivo a vinheta, né? Que é o salto ou não salta o caixote. E aí, no caso, é com vocês dois. Vamos começar. Vai uma interação com os dois, vamos lá. Lá. A Vitória. Saltaria ou não saltaria o caixote com a Vitória? Primeiramente porque ela é minha atleta, né? Que legal, que show. Legal. Sim, mas não só por isso. Ela ganhou esse ano, né? Surf. Ela classificou. Ela ganhou o Copa Sur, né? Primeiro lugar e foi pro Games. Ganhou. Ela é uma das atletas que eu falei que a hora que eu vi a primeira, eu falei, nossa, de onde veio essa menina? Porque ela morava fora do Brasil, eu não via ela em competições nacionais, mas é uma menina que tem um puta de um background esportivo, faz várias outras atividades físicas, yoga, surf, enfim. E fez aquela base correta, faz o básico bem feito e merece estar onde está, todo o sucesso que tem. Salta ou não salta? Com certeza. Salta, show. Salto também. Ela salta na frente, né? Mas eu salto sim, claro. Boa. Próxima pra gente, por favor. Esse aí eu acho que... É sacanagem, né? Esse aí eu salto por ele. O Gui, ele passa com você até hoje. Até hoje. Que legal. O Gui não conseguiu classificar esse ano, infelizmente, mas tá sempre ali, ó. Você vê terceiro... Tá sempre nível muito alto, né? Nível muito alto. Foi alguma coisa que aconteceu, que ele sabe, talvez, não sei se você sabe, mas a gente sabe que por ter faltado pouco, foi uma coisa muito fora que aconteceu aí, que eu nem sei se foi, né? Mas... Detalhes, coisas que às vezes até foge do controle dele mesmo. Lesão, o cara tem que parar um pouquinho, não é isso? Alguma coisa aconteceu ali. Mas equipamento, competição, enfim. Não dá pra ficar falando muita coisa, não vai parecer que é desculpa, mas tem muita coisa que influencia. Ele tá nos Estados Unidos ainda? Tá morando lá. Salta ou não salta? Opa, com certeza. Esse aí é demais. Próximo, mesmo caso da Vitória. Esse cara aí foi diferenciado esse ano, né? E, cara, até eu falei aqui, né, numa curiosidade que eu tava vendo, o último campeão que não era americano foi em 2009, cara. Faz tempo. Nossa. Foi um europeu. Foi, finlandês, né? Parece que era. Nico-Salo, se eu não me engano. Loucura, né? Os Estados Unidos forte esse ano. Eu acho que o segundo colocado também foi canadense. Não foi?
Se eu não tô enganado. O segundo falou que é canadense e o terceiro foi russo. Olha Exato. aí, olha. Acho que até que o cara machucou, inteiro, né? Esse russo. O pódio foi inteiro sem americanos. Aí volta no que a gente falou lá atrás. O cross tá crescendo no mundo inteiro, né? Sim. Então você vê como é que tá em constante evolução. Mas é legal que no feminino é o contrário. No feminino já tem uns 10 anos que não tem uma americana ganhando. Exatamente. Salta ou não salta com ele? Jeffrey, né? Eu falo que ele é o famoso assim, tinha que ser. Né? Por tudo que aconteceu, que às vezes eu falo que o atleta ele tá ali desacreditado, ele fala, não, esse ano não tem como. Tá aí, ó. Esse cara, se não me engano, há 4, 5 anos atrás, ele tem foto trabalhando como voluntário. Eu vi esses caras aí. Eu vi isso aí. Salta demais. Ele e a esposa trabalhando como voluntário, e aí ele gostava de treinar, a esposa dele falou assim, não, vem, vamos que eu vou te colocar um dia lá. E ele falou, não, nada a ver. E ela é a treinadora. Ela é a treinadora dele, esposa e treinadora. E 5, 6 anos depois, ele foi lá, 3º lugar, já 1 ou 2 vezes, e ganhou o título. Saltamos, né? Salta demais. Nossa. Próximo não tem como você não saltar com um cara que conseguiu ganhar o CrossFit Games. É uma coisa que é surreal. E a Laura, ela, igual você falou, né, no caso, a última campeã americana foi em 2010, cara. Então, de lá pra cá, a gente não teve mais americanas ganhando o CrossFit, né? A Katia Clare, né? Já é o... Lá fica difícil, né? Muitas australianas e muitas europeias, né? Isso, muitas australianas que eu vim percebendo também. E que legal, porque ela... Pô, essa menina deve ser forte pra caramba, cara. Essa menina é muito forte. Dá pra ver a genética dela. Fora aí, de base. Né? O carro-chefe dela é força, levantamento de peso. Sim. Mas ela teve a capacidade de entender que ela precisaria melhorar outras coisas para conseguir ser campeã. Né? E foi abriu mão ali um pouco da força, foi melhorando a ginástica e chegou. Bacana. Chegou a hora dela. Saltamos. Próximo produção. Saltamos, com certeza. Com certeza. Vai ser difícil você não saltar aqui. Aí ele. Esse cara Matt Fraser veio depois do Froning, né? Que você me corrigiu. E, pô, esse cara, ele ganhou acho que 4 ou 5, né? 5 seguidos aí. 6 a Tia Clare, né? Ela bateu ele. 6 a Tia, 5 ele, 4 o Froning. 5 anos seguidos. Esse cara também, eu peguei mais a época do CrossFit que eu comecei a entender, ele tava já estourando. Sim, e salta, né? Com certeza. Aprendo muito com ele, aprendi a assistir muita coisa dele já, principalmente falando desse lance de treinamento que não é legal de postar, e que você tem que seguir o negócio lá pra cima. E ele, antes do CrossFit, já era levantador, então o cara... Talvez ele não tinha muitos anos de CrossFit, mas ele tinha muitos anos. Exatamente. Tá elucidando muito do que a gente conversou aqui. Atleta, tem né? a bagagem. Ele tem a bagagem, exatamente. A gente teve esse cuidado de trazer. Ele tem a bagagem. Salta, né? Demais. Próximo produção, tá acabando. Falta só mais 25. Isso aí, eu acho que você falar que não vai dar ruim pra você, né, velho? É melhor falar você falar. eu acho que é melhor Perde você falar. o emprego, Douglas. Muito bravo. O Froning, então, veio ídolo, antes. com certeza. Ele ganhou 3. 4 individual também. e 6 em time. 6 eu ia falar, dele já são 10 anos, né? Eu acho que eu fico mais surpreso pelos 6 em time. Porque cada ano foi um elenco diferente, cada ano foram 4 pessoas. Ele, na verdade, no começo eram 6. Então, os primeiros anos que ele ganharam, era ele mais 5. Os últimos anos, ele mais 3. E mesmo todo ano com troca com pessoas diferentes, ele conseguiu chegar no mesmo objetivo. Então, eu acho que ele é muito bom como atleta e ele é muito bom como líder. Eu acho que ele direciona e gera as pessoas com muito sucesso, muita excelência. Salta, né? Opa. Demais. Próxima produção. Ixi, o próximo, vamos ver. Esse cara aí. velho. Esse aí eu não salto, não, hein? Tinha que ter um que ia saltar, né? Porque não é possível. Como não? Você saltaria pra você o caixote ou não? Pô, cara, eu acho que... Fazendo aquela autoavaliação, né? Eu acho que a vida é uma constante evolução, né? A gente tem que aprender sempre. Mas eu acho que sim, me orgulho bastante do caminho, do esforço. Acho que... Legal, a motivação é essa. Tá sempre plantando para poder colher lá na frente. E a gente não pode arrepender, né, cara? A gente fez, errou, acertou, tem que seguir, né? Com certeza, erros e acertos. Eu acho que às vezes algumas pessoas plantam durante um tempo e a hora que começam a colher, acha que o ciclo acabou ali. E na verdade não, você tem que às vezes colher uma coisa legal do que você plantou, mas continuar plantando para colher lá na frente. Né, tipo, os outros, fulano, não, velho. Eu acertei, eu ganhei, eu errei e eu perdi, sabe? Exato. Tem que ficar apontando ninguém. E essa foto foi no Games. Foi esse ano, foi no Games. Salta não? Eu salto, hein, gente? Esse aí eu salto com ele no colo. Próxima produção e último. A gente nunca saltou junto, inclusive. Verdade, né? A gente nunca competiu junto. E essa moça aí? Então... Você salta com ela ou não? Pô, essa moça aí é responsável por muita coisa boa, hein? Legal. Caramba, o Douglas odiava carboidrato, o Douglas era das dietas da moda. Mesmo, cara? Gordura e proteína. Colocou na linha, então. Todo mundo assim, cara. Marielle é divisor de águas aí. Legal, Mari. E esse daí foi ano passado?
Foi o ano passado. Você foi eu com voltei, time. Fui em time. Eu fiquei 2 anos parada. Eu voltei, treinei 3 meses. Aí a gente classificou em time. Obviamente que os meninos mandaram muito bem. O pessoal do Belém, né? Exatamente. Aí eu voltei lá. Seu individual foi 2019? 2018. Foi no ano que a gente classificou para os regionais. 18. Aí então, 19, eles 20, não me 21. levaram. Depois, eu falei, agora eu vou para o TCB. E 4 anos depois você voltou pro TCB de novo. Exatamente. E aí, você salta com você mesmo? Eu salto. Com certeza. Legal. Perfeito, gente. A gente já vai ter que ir caminhando aqui para conclusão do nosso episódio. Mas antes a gente vai fazer o quadro, né? Um convite para vocês, né? Mais uma vez a gente vai falar aqui que o sucesso profissional ele é importante, né? A gente, como pessoas também, a gente tem que entender que nós não estamos aqui sozinhos, né? E a gente gosta muito de desenvolver essa parte de solidariedade, caridade. Isso não é uma mentira, sabe? Quem conhece a gente por fora sabe que a gente tenta fazer o máximo para ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue. E a gente pensou nesse quadro como o podcast sendo uma ferramenta de ajuda ao próximo. E eu acho que eu adiantei alguma coisa para vocês lá no áudio, né? Mas eu queria convidar. Você está no CrossFit Ribeirão. Então eu vou pedir para você desenvolver com o Kaká, o Armandão. Acredito que eles, né, não vão negar isso. E o pessoal do Belém, né? Que você treina lá. Qual que é a ideia, né? A Semana do Burpee Solidário. A gente fechou o último CrossFit de Lagoinha, né? Que fez o CrossFit de Lagoinha. Eu fiz no meu box também. A gente já vem fazendo algumas vezes. Cada episódio a gente vai convidando um box diferente para fazer. Perfeito. E então, o privilégio nosso de ter 2 boxes agora para fazer. Então, isso é muito legal, tá? Como é que a ideia nossa, como é que funcionaria? Semana inteira de burpee, tá? Da campanha. A pessoa tem 1 minuto para fazer burpee, e dentro desse 1 minuto, o máximo de burpee que a pessoa conseguir fazer é o máximo de doação que ela tem que fazer. Se for quilos de alimento, porque pode ser roupa, pode ser tudo, qualquer coisa que queira ajudar. Se for quilos de alimento, fez 30 burpees em 1 minuto, 3 quilos. Perfeito. Se for 20, 2 quilos. Se for roupa, de repente vai doar roupa, 2 peças de roupa, 3 peças de roupa, enfim. Claro, né? Mais uma vez reforçando, se a pessoa quiser doar mais, ela pode ficar à vontade. Perfeito. E o tanto de coisa que a gente conseguir doar, no caso, vocês vão escolher, tá? A gente não se envolve nesse sentido. A gente só é um instrumento, uma ferramenta para linkar isso, tá? Como uma forma de... Facilitador, um direcionador. Perfeito. Isso, perfeito. Então a gente vai escolher, vocês vão escolher para onde vai ser doado. Qualquer lugar que precise, asilo, a PAI precisa muito, né? Enfim, vocês vão direcionar a doação. Onde que entra o podcast nessa? Vocês vão fazer as filmagens disso durante a semana, da galera fazendo. Então, não sei se vai ser em turma, não sei se vai ser individual, enfim, e vai abastecendo para mim, né? Pra gente lá na página. Mandando e também abastecendo. Isso, eles vão mandando o vídeo, grava e manda. Posterior a isso, a gente vai também alimentando a página, né? De alguma forma. E marcando vocês, marcando o cross de vocês. Eu acho que vai ser legal, que nós vamos promover isso de uma forma muito bacana, promover os boxes. E eu acho que vai ser bom para todo mundo. Perfeito. Fechado? Perfeito, fechado. Vamos compromisso aqui? Vamos lá. Já era. Fechado. Tá marcado. Bacana, então. Nossa. É isso. Vamos para a conclusão? É isso, galera. Fechando? O Burpee Solidário é muito bom. Vocês vão ver lá depois algumas coisas na página. E, resumindo, então, episódio sensacional. Como eu sempre falo para os convidados, vale o parte 2, parte 3, parte 4. Infelizmente, nosso tempo é um pouquinho curto, mas queria convidar todo mundo que está assistindo a gente aí a seguir as nossas redes sociais, que é o Podcast Oficial, se inscrever no canal, seguir o nosso perfil no Instagram. A gente está com TikTok, com Spotify também. Enfim. Instagram. E as nossas redes também. O Marcelo na sua rede particular. Qual que é o arroba? @Marcelo Charalo. E a minha é Matheus Rádio. E, claro, agradecer os convidados pela participação e vocês divulgarem também as redes de vocês. Já, assim, de antemão, muito feliz que vocês vieram aqui participar, viu? Não, agradecer mais uma vez o aceitado convite, né? Exato. Galera, obrigado, foi um prazer. Acho que a gente enriqueceu aí. Legal. Troca de informação entre nós e para todo mundo que vai assistir. Legal. Meu Instagram é Douglas Musa, MUSA. E Mayhem Português. Quem quiser conhecer o trabalho, estou à disposição no suporte aí, qualquer dúvida. Legal, vai ser um prazer ajudar. Beleza? Obrigado. E a Mari? Marcelo, Matheus, obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Meu Instagram, Mariela Trevisan. É isso aí. Só isso. Valeu, 2 então. L's? 2 L's. 2 L's. Mariela com 2 L's. Fechado. Fechado. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Até uma próxima. Obrigada.